Estou de frente hoje com um homem adorado pelas mulheres, o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva. Um taurino de 53 anos, nascido em São Paulo, criado no Rio, de novo paulistano e corintiano na vida adulta. Marcelo ganhou o Brasil 30 anos atrás, publicando o livro Feliz Ano Velho, um eterno best-seller, onde ele narra seus primeiros 20 anos de vida, sua juventude e o acidente que o deixou tetraplégico, preso desde então a uma cadeira de rodas. Fascinado pelo palco, Marcelo escreveu e dirigiu inúmeros espetáculos teatrais e, ano passado, publicou seu 10º livro, está aqui, As Verdades que Ela Não Diz. Militante dos direitos da pessoa deficiente, Marcelo é filho de um deputado perseguido, preso e morto durante a ditadura militar brasileira. Um episódio que só agora a Comissão da Verdade começa a esclarecer. E sobre esse assunto quero falar mais tarde. Primeiro vou perguntar, querido, seu livro é o chamado Tesão. Obrigado. Que maravilha. Eu não sabia que ia ser essa repercussão tanto assim. Mas você lendo, você escreve. Quando você lê depois, você consegue ter um distanciamento tal que te dê prazer e que você consiga rir de situações. Olha, e tudo? É difícil eu reler o que eu escrevo. Eu não sei se os outros escritores também têm esse comportamento assim. Mas quando eu mudei de editora, uns 5, 6 anos atrás, na verdade eu não mudei. A editora que eu estava, que era Brasiliense, ela teve dificuldades. Aí eu fui para Siciliano. A Siciliano, não sei se chegou a falir ou se foi comprada pela Saraiva. Teve dificuldades. Teve dificuldades. Eu fui para o Objetiva. Eu já estava na Objetiva. Aí eu levei todos os livros para uma editora só, que eu acho muito chato essa coisa de ficar desprendendo-se de editoras. E aí eu peguei os originais, eles tinham que fazer em arquivo Word. Aí eu falei, posso, me dá? Porque tem sempre uma frasezinha que me incomodava, uma palavra. E eu peguei todos os meus livros, reli. Livros que eu escrevi em 1986, 1990, livros que eu escrevi correndo, livros que eu escrevi com calma, livros que eu era um moleque. E fui tirando, enxugando, tirando umas frases, tirando umas páginas, tirando uns capítulos. Você acha honesto isso? O Euclides da Cunha fez isso com os Sertões. Os Sertões tem 3 versões. Bom, mas ali nos Sertões dava para ele fazer milhares de coisas. Se ele fez isso, por que eu não faria? Mas eu não mexi no Feliz no Velho. Porque você não releu. Uma frase, não, porque é um livro que é mais popular do que eu. Eu lembro que no Orkut, tinha uma época, a época do Orkut, que tinha a comunidade Feliz no Velho, tinha mais seguidores do que a comunidade Marcelo Rubens Paiva. É mesmo? Então, assim, eu falei, quem sou eu para mexer numa obra que tem, entendeu, um séquito de... Eu estava aqui agora conversando com... Você vai me deixar fazer pergunta daqui a pouco, com o pessoal da produção, né? E teve um garoto que leu o Feliz no Velho 20 vezes e anotou, e ficou conversando comigo e lembrando, entendeu? E aí, assim, eu acho que... Esse livro que está na sua frente, algumas coisas eu publiquei no blog, outras é um trecho de um filme, outras é um trecho de uma peça, outras é uma crônica que eu publiquei na minha coluna do Estadão. E eu reescrevi tudo para fazer esse livro. Mudei o final. E aí você tem essa capacidade, essa propriedade de falar da relação homem-mulher tão bem, pior que isso. Você fala mais das mulheres que dos homens, com uma propriedade que eu falei, lendo, falando, danado, ele é danado. Você é um cara que cresceu no meio de mulheres. Sua mãe e suas 4 irmãs. Você tem essa... Você carrega o quê? É uma feminilidade em si que dá para perceber nas mulheres todas? Eu acho que eu tenho um coração aberto, uma paciência que muitos amigos meus não têm, entendeu? De ouvir, de saber que está chorando, mas daqui a pouco passa. A mulher é muito complicada, de saber, né? Que está... E não é, entendeu? Assim, E eu já fui muito machão, eu já não tive paciência com mulheres, entendeu? Com mulher... Uma ex-mulher que chorando e eu não sabia como lidar, eu era um moleque, eu tinha 20 e poucos anos, eu não entendia.
E com o tempo você vê que, cara, o que uma mulher quer na hora que tá chorando? Quer só que você abrace ela e fala, chora mesmo, que chato, o teu chefe realmente não te entende, o teu salário realmente é menor do que você merece, né? Todas essas coisas comuns, né? O teu filho realmente, poxa, ele é injusto com você, né? É tão simples, né? E eu acho que esse tipo de atenção que a mulher quer, assim, nós homens não temos muita paciência. Por que você acha... Por que você acha que não se dá essa compreensão eu acho da que mulher? primeiro que é para não dar mesmo, né? Que é para criar esse conflito, né? Que o interessante dessa relação é exatamente ter duas caras, né? Assim, ter duas interpretações da vida, duas interpretações do cotidiano, né? Então, e isso não se dá sem os estereótipos, porque, por exemplo, você vai falar, então a mulher é mais caseira, gosta de cozinhar, e o homem gosta de ver futebol. Não, isso é mentira, quer dizer, isso não existe mais, né? Tem homens que cozinham, tem mulheres que gostam de ir pro bar beber. Eu acho os homens menos problemáticos que as mulheres. É verdade. Eu acho que eles são mais elementares, é verdade, entendeu? é mais simples, a é mais vida óbvio. é mais simples. É verdade. Então... Às vezes eu tô brigando com a minha mulher, eu tô assim, conversando empolgado com a minha mulher e ela começa a chorar. Aí eu falo, desculpa, é que eu tô tratando ela como se eu estivesse no estádio de futebol, falando, vai Romarinho, passa a bola, você tem que... Eu não tô assim, criticando o Romarinho, não tô duvidando da capacidade dele, eu não tô destruindo ele, pelo contrário, eu tô tentando incentivar. Aí eu falo para ela, meu amor, desculpa, eu sei que você não é um campo de futebol, eu tô te tratando como... Mas assim, não tô desqualificando você, eu tô tentando te colocar para cima, sabe, vai, entendeu? Mas você sabe que eu fico comovida. Eu, lendo seu livro, eu me comovo com a... Olha, você já sabe tudo da vida, você vai se comover ainda com essas coisas? Todos os dias. Me comovo comigo mesmo, às vezes, ou pro bem ou pro mal. Quer dizer que assim, não adianta, a gente passa e continua, E com os mesmos conflitos. porque é isso, quer dizer, eu me enxergo em todas as mulheres Jura? que você retrata. Naquela que trai marido, você se enxerga? Querido, e quem não? Não venha me dar pegas aqui. Olha, onde é que fica... Na verdade, você fala de amor, né? Onde é que fica o amor nesse século de redes sociais? Olha, você sabe que eu não tenho amigo solteiro, viu? Eu acho engraçado as pessoas criticam. Você, aliás, você resistiu um tempo, você ficou 9 anos casado. Fiquei 9 anos casado, depois eu fiquei solteiro. Solteiro quanto tempo? Bastante. Tive relações. Teve relações? Não, você, desculpe a franqueza, rude franqueza, era um galinha. Certo ou não? Eu tive momentos galinha e tive momentos de namoros. Tive namoros de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. Eu gosto mais de namorar do que galinhar, na verdade. E agora eu casei de novo. Mas gosta mesmo de casar? Gosto de casar. Por quê? Mas não é que eu casei porque eu precisava casar. Eu casei porque eu encontrei uma pessoa com quem eu quis me casar, entendeu? Se não fosse essa pessoa, talvez eu continuasse uma vida ou de galinha ou de namoros temporários, assim. E, assim, eu não sei, meus amigos não são solteiros, meus amigos são todos casados. Assim, as minhas amigas solteiras perguntam, me apresenta alguém, não sei o que e tal. E eu não tenho que apresentar, então eu não sei onde está isso. O que é isso que esses homens estão casados e as amigas solteiras procurando? E mulheres maravilhosas. Bom, então ótimo você tocar nisso. Outro dia eu entrevistei aqui a Regina Navarro Lins, que acaba de escrever 2 livros, você viu, falando sobre a história do amor, né? Da pré-história aos dias de hoje. E aí ela retratou ali, quer dizer, ela descobriu nas pesquisas com clareza uma opressão. Nós fomos oprimidas mesmo durante sempre. Casar. Tirando, não. Um ser subalterno mesmo. Fica ali. Esse lugar, vem cá, agora que vamos ter sexo. Até minha avó era assim. Minha mãe já não era muito. Bom, aí as mulheres hoje não querem só isso. No geral, são liberadas, bem resolvidas, seguras, independentes, no geral. Essa mulher se complicou? Essa mulher atrapalhou a vida dos homens, você acha? Não, acho que não. Pô, é idiota o homem que não queira essa mulher, que prefira a avó dele, que tinha que, entendeu, transar com a roupa, né, com
baby doll, como é que chamava aquela roupa de antigamente? Tinha baby doll, mas baby doll era sexy, era Não, aqui era o, e com né, a calcinha como é que embaixo. chamava aquela roupa que as nossas avós italianas usavam por baixo do saia? Aquilo, uma crinolina, era uma coisa assim? Não sei, mas enfim, era aquela mulher que tinha que transar, como você falou. Tinha até uma Combinação? combinação. Combinação, bom, tinha tudo ali. Tinha um nome, mas tem um nome que é daquela, um tecidinho fininho que minha avó que falava isso, minha avó falava assim, ela nunca viu meu avô pelado em cima dela, entendeu? Então, assim, pô, entendeu? Azar do meu avô, porque que maravilha você casar com uma mulher que trabalha, que é uma gata, que faz pilates, que tá cheio de amigo, e que gosta e é sociável, que conta piada, que vai no estádio de futebol, que chega em casa e toma um banho e tá linda pra você. Você não vai querer E esse que tipo vê de mulher? futebol com você e diz, como você disse, carrinho por trás da cartão vermelho. Mas nós Você mulheres... não vai querer isso? Não. Claro que vai. Agora, sim... Vou botar a culpa das mulheres. Nós, Tá. mulheres, criamos homens que se acostumaram a resolver as situações, a entender de futebol e falar... Não é bem isso, querido. Não é pra você esse assunto e tal. Entendi. Será que eles não se ressentem da falta dessa... Pode ser. Desse Pode ser. comando que nós mesmas entregamos a eles ou ensinamos que eles deviam ter sobre a vida da gente, quer dizer, o cara que resolve, que... Pode ser, eu acho que pode ser, mas eu acho que assim, sorte das mulheres não pegarem os caras que não admirem esse tipo de mulher, entendeu? Assim, porque as minhas amigas que estão solteiras, eu acho que elas estão solteiras porque elas querem ficar solteiras, no fundo elas querem, Mas né? não Porque estariam procurando você, não apresenta alguém. eu acho que é um charme, entendeu? Porque tem homem legal, eu acho que o homem gosta desse tipo de mulher que toma atitude, dessas mulheres, essa mulher contemporânea. Eu sou fascinado. Você é um ícone nesse tipo de mulher, essa mulher contemporânea. Quantas mulheres se inspiraram em você ali, entendeu? E eu vou te contar uma história. Você falou que era da livraria, da editora Brasiliense. Foi. Caio Graco, Caio Graco. querido, É. falecido, me procurou uma vez que ele queria que eu escrevesse um livro. Eu falei, pelo amor de Deus, memórias, nem pensar, porque eu acho de péssimo gosto. Aí ele falou assim, não, é que todo lugar onde eu vou, os homens acham que você, Bárbara, e fala assim, ela é um verdadeiro homem. E eu digo, mas ela é uma mulher, mas eles falam, né? Sim, mas ela é um verdadeiro homem. E então eu gostaria que você escrevesse um livro sobre o mundo dos homens, por onde você tem uma circulação. Nunca escrevi o livro, cheguei a pensar, escrevia o primeiro capítulo na cabeça e nunca botei no papel, e foi bem antes do computador. Então é isso. Foi ele que me pediu para escrever. Foi ele falou, que te pediu? Ele ele era um falou. homem muito especial. Ele olhou e falou, escreve um livro. Eu, o quê? Imagina, um livro, Mas então, como você vê, uma mulher decidida, definitiva, ainda pode ser considerada um homem. O idiota considera, ninguém mais considera, pelo contrário, acho que os homens estão descobrindo como, tem uma historinha, não sei se é aí, tem uma historinha desse livro aí, que o cara, que a mulher começa a resolver todos os problemas e ele acha ótimo, falar que bom, vou deixar, eu vou fumar um cigarrinho na calçada, não é? Exatamente. Então, os homens falaram assim, gente, já que a mulher agora quer trabalhar, quer decidir, quer brigar com o síndico, quer chamar o pedreiro, quer conseguir, deixa ela, eu vou... E depois ela começa a notar e reclamar Começa a reclamar amigas. que Ele resolvia tanta que coisa. ele é agora... meio frouxo e fica fumando um cigarrinho na calçada, enquanto ela que tem que resolver os problemas, né? Peraí, nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o escritor Marcelo Rubens Paiva, voltamos em seguida. De frente com Gabi. De volta de frente com Marcelo Rubens Paiva. Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velhinha? Você vai me trocar por uma de 20? Você cita essas duas perguntas em vários que momentos sempre do seu as livro. minhas amigas sempre se Você acha falam. que essa é a grande, a básica neurose da mulher? Eu acho que atualmente é, né? É? De todo mundo, né? Porque a gente está vendo os nossos pais e avós que morriam com 60 anos agora não morrem mais. E nossas avós que morriam com 70 agora não morrem mais. E fica todo mundo meio com aquelas doenças, né? Que antigamente chamava-se esclerose, agora tem nomes mais específicos, né? O Alzheimer, tem o mal de Parkinson, tem o ELA, tem vários, né? Vários tipos de... Aí você já vê a sua avó com Alzheimer, você fala, caramba, e quando chegar a minha vez, como é que vai ser, né? Porque a gente não come carne, a gente não, né? A gente é saudável, a gente vai morrer com 90 anos, gagá, né?
E aí, Eu já estou completamente. e aí rola... Aliás, a minha mãe, que é uma viúva, ela no final, assim, ela tá com Alzheimer, né? Mas no final Sua da mãe está sua... com Alzheimer? Tá com Alzheimer. Mas um grau avançado? Já tá um pouco avançado, assim, já tá no... É terrível, não é? É terrível. É uma doença que não quero pra ninguém, assim. Perde o sentido, a vida perde o sentido. Quem toma conta? Ela mora no prédio ao lado do meu prédio, eu e minha irmã Veroca, que você conhece. E as outras irmãs quando vêm ao Brasil e uma estrutura, assim. Tem enfermeira? Tem que ter enfermeira, tem que ter acompanhamento 24 horas. É muito triste. É horrível, é muito triste. Os primeiros anos é muito chocante. São 3 fases. A primeira fase é a fase em que a pessoa ainda tem lucidez, mas já está com os problemas. E é a fase que a pessoa reconhece que está com problema e pede ajuda. E é quando se há a interdição. E a ironia, a tragédia da minha mãe é que ela fez a interdição do pai do Caio Graco, o Caio Prado Júnior. Ela era uma advogada em que ela chegou a fazer algumas interdições. É mesmo? Então, ela percebeu que estava na hora de ela ser interditada. E Ela percebeu, então? Porque ela começou a fazer mistakes, enganos com dinheiro, com cheque. Uma vez ela comprou 3 televisões. É mesmo? Não, 2, perdão. Ela foi começou numa a ter os loja... sintomas com que idade? Faz 10 anos, ela está com 83, 73. Eu entrevistei um especialista, ele disse que o país está envelhecendo. É. Que nós teremos muito Alzheimer. Muito. Que já existem muitos casos, mas que nós não temos ainda esse conhecimento completo. E ninguém sabe o motivo, né? Nós vamos ter muito mais câncer, muito mais Alzheimer, entendeu? O terrível é isso, Ninguém que sabe você o não motivo. sabe. Que, o que sinapse que não, Não deu é ficar certo, fazendo... né? Não, e não é ficar fazendo palavra cruzada, não. Não é isso que ajuda a evitar. Porque Não, ele disse a minha que mãe era ajuda uma advogada. pouco. Diz que ajuda um pouco, exercício ajuda. Com certeza. Minha mãe era meio sedentária. É. Exercícios muito, porque para oxigenar o cérebro. O cérebro precisa de estar, entendeu? Em constante mutação. Que pena. Eu posso mudar de assunto Claro, um pouquinho não, com você? você que é. Ô Marcelo, voltando então, né? Quer dizer, a cisma das mulheres de serem trocadas. Então, só queria concluir. A minha mãe, ela falou com 70 e pouco, e ela assim, foi uma viúva tranquila, teve seus namorados, mas adorava a sua solidão. No finalzinho da sua lucidez, ela falava, puxa, eu não tenho ninguém, né? Ela invejava as suas amiguinhas que ainda estavam casadas. Tal. E aí, quando eu vejo as minhas amigas agora falando isso, puxa, mas eu vou envelhecer com quem, né? Eu falo, nossa, mas isso realmente é um problema para... Não só para a mulher, para o homem também, né? Para o homem também, mas o homem ainda tem uma fantasia mais realizável, que é aquela, vou tirar aqui e vou pegar a menina mais jovem. Que geralmente pega, não é isso ou não? É. Agora, vem cá, você lida, pelo menos epistolarmente, ou sei lá, não, literariamente, você lida muito bem com a traição feminina? Depende, né? Acho que tem... Nunca me vi assim, traído, assim. Me parece que você é tolerante com a Eu traição. não sou ciumento, Não? não tenho ataques de ciúmes, não sou assim. Nossa, ontem eu estava num bar com os amigos, passou uma mulher e a gente estava falando de cabelos. Tinha passado uma ruiva, a gente falou, olha o cabelo das mulheres. E passou uma loira, assim, que tinha uma cara diferente. A gente perguntou, poxa, você... Como é que é a sua, né, ascendência? Ela falou, não, eu sou pernambucana, holandês com índio. Eu falei, nossa, porque teu cabelo é loiro, mas ele é diferente. Aí passou uma ruiva, você é ruiva mesmo? Não. Aí passou uma outra loira, aí a mulher assim, eu tenho marido, não falem comigo. Você tá brincando. E assim, eu falei, calma, não, a gente não tá te chavecando, a gente só tá querendo saber do que seu cabelo, né? Não fala comigo. Assim, então tem assim, esse tipo de tensão de casais em que o marido é muito ciumento, a mulher é muito ciumento, ou um xereto e meio do outro. Não, isso não foi, pelo amor de Deus, isso não quero isso para mim, eu acho que... Entendeu? E com o seu passado, as mulheres... Você está casado há 3 anos, as mulheres não têm ciúme de você?
Já tive uma ou outra companheira que teve, assim, mas assim, foi curto. É. Até porque você também deve ter esse problema, assim, nós que somos pessoas públicas, que temos né, fãs, tirar foto, dar autógrafo em eventos, pessoas que nos admiram, apaixonados secretos, fãs. A gente tem que saber separar e os nossos companheiros têm que saber... Acabam se acostumando. Né? Vem cá, posso entrar em sexo com você? Entrar em Agora sexo sim. com você é ótimo. Vamos Aqui- lá entrar em sexo agora. Aqui, assim, espera aí, será que num lugar mais macio? Eu disse entrar no assunto sexo, disse mal. Tá bom. Vem cá, eu queria, posso ser absolutamente curiosa Claro, e todo você mundo é. sempre fez, você faz um sucesso louco com as mulheres. Eu quero saber se alguma vez na sua vida, você tinha vida sexual antes do seu acidente? Tinha. Tinha? Eu sofri acidente com 20 anos. Você já tinha uma vida sexual Tinha. assanhada? Engravidei, Tudo? fizemos aborto, namoros, casos. Eu sou da geração no final dos anos 70, era uma loucura. Bom, Eu sou da geração pré-AIDS, né? Então era aquilo lá, né? você ainda teve essa sorte. Aí, depois do seu aos 20 acidente, anos, depois do seu A acidente, primeira coisa que você faz quando sai da UTI é falar, meu pau fica duro ou não? você perguntou. Perguntei. E Fica. que caso a caso, não é Caso isso? a caso. Eu acho que assim, primeiro, você tem que ver que uma pessoa numa cadeira de rodas pode estar numa cadeira de rodas por poliomielite, por paralisia cerebral, por stroke, por AVC, por problemas do coração, por amputado, por nanismo, por diversos tipos de deficiência. Eu sou uma parte, que eu sou um lesionado medular. Eu tive uma lesão na minha medula. Eu sofri um acidente em que deu um impacto na minha coluna vertebral, em que a minha medula ela foi comprimida. Essa compressão pode ser total, parcial ou não ocorrer. Que durante os primeiros anos, primeiro ano dá um choque, fica paralisado, mas depois volta tudo. No meu caso foi parcial, não foi total. Pode ser seccionada também. Então, essa lesão pode ser na cervical, na torácica, na lombar ou no sacro. O meu caso é na cervical. Ela pode ser C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Pode ser T1, T2, T3, entendeu? São 32 ou 36 vértebras. Eu não sei. Lembro, são 32, 33. Em cada região, ela tem uma representação para o seu corpo. E se é parcial ou não. E mesmo assim tem um parasimpático, que é o que comanda as... eu estou me sentindo um neurologista dando uma As entrevista. terminações nervosas. Exatamente. Então, por exemplo, aí você fala assim, puxa, as pessoas olham para um cadeirante e falam assim, o cara não tem vida sexual. Aí eu olho assim, pô, vem cá, a unha do pé do cara não cresce mais? O pelo do cara não cresce mais? Ele não evacua, ele não urina, ele não tem esperma? Quer dizer, como é que é? As pessoas imaginam que daqui para baixo está morto? Não está, né? E todos os homens sabem que nem sempre a ereção, ela vem do cérebro. Às vezes você está sentado num ônibus, você fica com uma ereção. Às vezes você acorda com uma ereção. Então, assim, às vezes são os comandos reflexivos, entendeu? Aí, algumas pessoas com lesão medular, sim, elas não têm ereção. A maioria tem. É uma região específica da medula onde atinge os parasimpáticos. Ali o cara não tem ereção, mas com Viagra consegue ter. Às vezes, nem com Viagra. Aí eles fazem... Você tem uma ótima ereção ou você se ajuda com Viagra, tudo? Eu falei que ia ser muito honesto Não, eu aqui. sempre tive uma ereção. Ótima ereção. Porque a minha lesão é alta. Viu, garotas? Quanto mais alto, mais negócio, entendeu? Aí eu pergunto, a cadeira afastou ou chamou mulheres? Não, a cadeira não afasta nem chama. O homem que afasta ou chama. Se o cara está numa cadeira de rodas, fedendo, sem tomar banho, sabe, desanimado, cheio de calo, machucado, com uma roupa escrota, um papo idiota, entendeu? Nem que ele estivesse não na cadeira, ele também conseguiria uma mulher.
Se ele está numa cadeira de rodas, com uma roupa legal, um Está bem cabelo resolvido. moderno, se está tranquilo, se está trabalhando, se está ativo, se está com um creminho no corpo, sem rugas, se não está fedendo, se toma um banho, se tem um dente bem escovado, se tem um sorriso legal, um papo legal, se é um cara interessante, inteligente, um cara que lê livros, vai ao teatro. Bom, aí, entendeu? Então, estando ou não estando na cadeira de rodas, tanto faz, entendeu? Acho que as mulheres, elas, nesse ponto, os homens têm vantagem em relação às mulheres cadeirantes. Eu não sei, eu estou falando, aliás, eu acabei de falar um clichê, entendeu? Isso que algumas mulheres acham, porque precisa realmente perguntar isso para as mulheres, se é verdade. Eu perguntei para Mara Mara Gabrilli, ela falou que Não, que é tudo de igual para igual. Era. Eu concordo falou que com foi ela. tudo bem. Eu concordo com ela. Eu acho que é um clichê de achar que o homem, especialmente o homem brasileiro, gosta de ver a mulher rebolando, bundão, peitão, e que não consegue se imaginar numa relação com uma mulher de cadeira de rodas. Eu acho que não. Porque eu tenho amigas minhas muito gatas, a Flavinha, que também é linda, que também trabalha faz reportagens pro Fantástico, não sei o que e tal. Gata também, pra caramba. A Mara Gabrilli, acabei de cruzar uma menina no Lollapalooza, uma médica linda, de cadeira de rodas, maquiada, uma roupa legal, casaco de couro, com um namorado bonitão. Eu acho que, entendeu? É da pessoa. Entendeu? Eu acho que... E aquilo que você falou, os homens dizem isso porque eles não se percebem reagindo como normalmente se reage. Quer dizer, o sexo tem segredos, mistérios, né? O prazer, ele surge, o desejo pelo prazer surge a qualquer momento, em situações absolutamente inesperadas, não é isso? Olha, você sabe, por exemplo, eu gosto de sexo. E é engraçado. Apesar da cadeira de rodas, eu nunca me vi impedido de, sabe, de cortejar, de transar, de ir atrás quando eu estou solteiro, entendeu? De ter tesão. Nunca imagine, pelo contrário, entendeu? Assim, você vai ficando mais ágil, mais maduro, você vai até aprendendo a administrar melhor o seu tesão, você vai querer mais. E eu acho que eu numa cadeira de rodas, eu me vejo mais resolvido sexualmente do que muito cara que não está na cadeira de rodas, que é um problema, não sei o quê. E eu vejo as minhas amigas falando, nossa, quantos caras que tem problema. E o cara é lindo, gato, mas o cara é complicadíssimo. Você sabe que, aliás, Viagra, você sabe que a idade dos homens está baixando sensivelmente. A molecada está tomando mesmo, não é? A molecada não está se permitindo nem o brochado, né? Que é uma experiência bacana você brochar. Importante. Se você está falando como um escritor, dramaturgo, diabo, fale mais mesmo. Os homens precisam te ouvir. Mas é verdade. Eu tenho um amigo meu, jovem, estava conversando com ele a semana passada, assim, ele falando, nossa, eu estava com uma chilena no Chile, pelada, mulher linda, e eu brochei, porque, puxa... Ela lembrou minha ex-namorada e eu queria ter um Viagra do lado. Eu falei, que nada, cara. Pega essa experiência e pensa. Né? Reflita sobre isso. Vê que legal entendeu? Pô, você broxou, você não você ama sabe mais. que esse drama que os homens às vezes vivem, para a mulher, às vezes não quer dizer absolutamente nada. Né? O homem tem mais do que apenas um pedaço de madeira no meio do corpo, claro, né? Ele tem tudo, né? Tem mulher que se excita com olhar, tem mulher que você pode levar a mulher ao orgasmo só de assoprar, né? Só de, entendeu? Só de passar a mão, de ralar, não é? Não tem isso? Então, assim, eu acho que de beijar, de agarrar, de abraçar. Eu lembro que eu li uma entrevista uma vez da atual viúva do Christopher Reeve, o Super-Homem, quando ainda estava casada com ele. E o Super-Homem, a lesão dele é mais alta que a minha. Então, o negócio dele não devia nem amolecer, entendeu? E aí ela deu uma entrevista para o David Letterman. E o David Letterman perguntou, puxa, mas e aí, como é que é a vida sexual, tal, né, do Super-Homem, não sei o que, tal. Ela falou, não, exatamente como eu falei para você, entendeu? Não, se você está perguntando se há ereção, se não há ereção, tal, não sei o que, tal. E ela, aliás, não foi para o David Letterman, foi para aquela outra... Não importa, eu tenho que acabar esse bloco. Tá bom. Aí ela falou, foi para uma mulher, que faz sempre essas perguntas, essas entrevistas mais sentimentais. E aí ela, mas você não sente falta de nada? Barbara Walters. Exatamente. Mas você não sente falta de nada? Ele falou, sinto, de um abraço.
Porque o Christopher Reeve, a lesão dele era tão alta que ele não mexia nem os braços. Então ela até podia ficar em cima dele, o cara tinha uma ereção, o cara tinha, mas ela sentia a falta do cara. Do abraço. Entendeu? Olha aqui, nós estamos terminando o segundo bloco de frente com o escritor Marcelo Rubens Paiva, que dá grandes conselhos para os homens e que as mulheres aprendam Os também. homens Nós vão me voltamos já matar. já. De frente com Gabi. De volta de frente com o escritor Marcelo Rubens Paiva. Vamos para pedreira agora. O Marcelo, Depois de tudo foi light? você tinha 11 anos quando seu pai, o deputado federal Rubens Paiva, foi preso pelos militares. Em casa, né? Na sua casa. Bom, a comissão Meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Seu pai, Minha sua mãe e minha sua irmã, de 14 anos. Seu pai. Vimos. Eu e minhas outras 3 irmãs vimos. Minhas outras 2 irmãs. Bom, seu pai era um assunto engasgado. Você diria que era alguma coisa que obrigatoriamente vocês sabiam, mas precisavam saber tudo e ter a certeza, é isso? Essa certeza que a comissão da verdade agora está dando a vocês? Ó? Eu acho que é um... Precisa, né? Precisa saber, né? A gente... É a tal da closure. Como é que... Eu estava tentando que é achar uma closure? palavra. Closure é quando você precisa... Fechar um ciclo? fazer o fechamento desse assunto. Eu não acho uma boa Mas não palavra vai para fechar closure. nunca. Closure é uma boa palavra. Brilha, isso faz 40 anos e não fecha nunca. Porque, assim, sempre surgem coisas novas. É uma coisa impressionante. É uma morte que nunca se enterra, de fato, entendeu? E até pode te contar toda a história, mas aí você vai falar da injustiça. Aí você vai falar do papel do governo brasileiro na apuração atual. Aí você vai falar Sobre a penalização dos exatamente. culpados. Vai ser penalizado, não vai ser penalizado. Eu dei uma entrevista recentemente para Isto É, e eu falei uma frase forte demais, mas foi tão sincero que eu até pedi desculpas pela frase, mas eu vou repetir aqui para você, entendeu? A Comissão da Verdade, do jeito que ela foi criada, ela é uma prova de que nós, brasileiros, nós somos meio cagões, nós somos meio covardes. É uma comissão que ela tem um prazo definitivo para encerrar os trabalhos, que é o final desse ano. E depois acaba. E eles entregam um relatório. E fica por isso mesmo. Quer dizer... Não vai ter... E qual é o próximo passo? E a punição? E o julgamento? E por que acaba? Quer dizer, então, assim, essa comissão, coitada, eles estão aflitíssimos. Eu imagino, porque a quantidade de trabalho... Essa abertura temporária. Exatamente. Por que assim, só se deu um prazo X? Quer dizer, então a história só tem um prazo X para Você ser tem uma investigada? teoria em cima disso? Tenho. Qual é? Eu acho que, primeiro, o Brasil tem já na sua história uma dificuldade muito grande de encarar os seus problemas, né? Então, assim, o massacre dos índios que foi feito desde 1500, a escravidão, os crimes cometidos na era Getúlio, que depois foi reeleito pelo povo, os crimes cometidos na ditadura. Quer dizer, sempre é o pai... Agora, você quer ver um exemplo idiota para ver como nós somos difíceis de lidar com os nossos problemas? Teve uma lei que nós, deficientes, grávidas, mulheres de salto alto, idosos, comemoramos. Agora vai se multar a calçada irregular, que tem buraco, que é um problema de São Paulo, das poucas cidades do mundo, que é uma baderna, uma anarquia. Feia. É a única... Uma semana mais depois, se aprovou uma anistia. Quer dizer, não, então não vai ser uma multa, vai ser um comunicado. A mesma coisa em relação ao rodízio. Não, vamos... Mas você, Então, você não assim, acha que a mídia reflete esse mesmo raciocínio? Quer dizer, ela cobra, de repente nunca mais toca no assunto? Tem isso, mas acho que, eu não sei se...
Eu não gosto muito, não vamos falar mal da mídia, Não, né? mas eu estou Dos dizendo, nossos mas colegas. tem isso. Porque tem eu assunto acho... que você vê, de repente para, some. Não tem isso. tem isso. Claro que nós estamos ótimos Mas acho que diante de tudo que se o viveu. drama brasileiro é o chamada impunidade. Isso é uma coisa assim que a gente não consegue lidar com crime. Essa menina que foi estuprada, essa americana que foi estuprada na Que van. coisa- Quer dizer, já tinha uma brasileira um mês antes que também foi estuprada Duas na mesma antes. van. E que ninguém deu E muita que ninguém deu pelota. bola. Como essa tinha uma repercussão internacional. Exatamente. Isso aqui. É assim, uma frouxidão em relação aos nossos problemas, que isso se reflete nessa comissão de anistia, se reflete nas investigações de corrupção, se reflete no mensalão. Quer dizer, apesar do STF ter feito um trabalho rigoroso, se reflete no Congresso brasileiro. E na complacência da população. Um pouco, porque, por exemplo, a minha mulher, quando viu esse caso da americana, ela falou, e eu tuitei, falei, nossa, a Índia é aqui, né? A minha mulher falou assim, não, a Índia é melhor que aqui, porque quando houve aquele caso de estupro na Índia, tiveram manifestações na rua, maciça, e no Brasil você não vê uma manifestação na rua, você não vê ninguém reagindo, É disso que eu estou falando. né, politicamente em relação a isso. Então, assim, eu não sei qual é a dificuldade. O Brasil é o único país da América Latina que não julga os torturadores. Você falou também uma outra coisa interessante na sua coluna, de algumas semanas atrás, ou uma semana, pouquíssimo tempo atrás, que era sobre o novo secretário do governo. Também, o Ricardo do governador. Salles, um advogado que não foi eleito, que não tentou 2 vezes, não foi. Enfim, não é uma liderança política, não tem nenhum respaldo democrático, e que é atual secretário particular do governador do estado de São Que, Paulo, como você disse, de alguma maneira é um desrespeito. que afirma que os crimes da ditadura não ocorreram. Eu Ele, tive que ele colocar diz isso, entre outras coisas. Eu fiquei muito assustada quando eu vi a foto dele. um jovem, né? Porque ele é jovem. Isso dá muito medo. Advogado jovem, Não é? Mas tem um grupo chamado Direita Brasil, tem uma galera assim. O pastor, não sei se eu posso falar do pastor Feliciano, também sabe, uma deturpação pode falar. da leitura da Bíblia absurda, fala frases absurdas, né, que os africanos Você percebe são... um novo movimento, vamos dizer, uma onda de conservadorismo crescendo nesse momento no país eu acho ou não? que haverá sempre um riacho de conservadorismo passando à margem do Estado de Direito. Como há na Itália, como há na França, como há nos Estados Unidos, entendeu? Acho que sempre haverá. Verdade. Isso faz parte da democracia. Eu acho, assim, aí eu posso falar assim, eu acho que são pessoas que têm uma visão histórica completamente deturpada. Quando eu coloquei isso no meu blog, essa crítica ao secretário do Alckmin, que falou que a ditadura, que é preferível até uma ditadura de direita do que, né? Na verdade, não é preferível ditadura nenhuma. Nenhuma, Um garoto colocou no meu blog, assim, você precisa ver que os militares, eles impediram em 64 a ditadura do PT. Aí você fala, mas o PT foi fundado em 80. Quer dizer, aí outro fala assim, mas o Jango era um comunista, ele condecorou aquele assassino do Che Guevara. Aí você fala, não foi o Jango, foi o Jânio. Então, assim, além do desconhecimento da história profunda nessas pessoas, entendeu? Existe o erro de interpretação, que é o caso do pastor Feliciano. Quer dizer, ele lê a Bíblia de um jeito completamente a maneira dele. Não só ele, né? Não só ele. Não só ele. Uma galera, uma porcentagem grande da população brasileira que, estupidamente, cria uma bancada para representar os seus direitos, as bancadas exóticas, né? Uma bancada evangélica, uma bancada espiritista, uma bancada... Né, não, e tem uma coisa que essas pessoas que falam muito bem, eu mesmo já tive aqui, falam muito bem, falam muito bem, defendem aos berros, mas você com bases acadêmicas. Hã? Você conseguiu colocar em contradições? Eu, quando pude falar. Mas é uma coisa que não adianta. Uma coisa sedimentada. Coloca na internet. Nossa, querido, já foi, você não sabe. Peraí, eu tenho que terminar esse bloco. Tá bom. Você falou tudo que queria?
Você disse Você tudo o que pergunta, eu queria falo. nesse momento? Você me pergunta, eu respondo. Terminamos esse assunto. Você perguntou tudo que você queria? Eu perguntaria muito mais. Eu Pergunta preciso o que que você você venha quer. uma vez por semana aqui, Marcelo. Eu tô na fila das mulheres que admiram, gostam de você mais do que de uma tarde no circo. Nós estamos terminando mais um tarde no bloco circo. de frente com o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva. Não entendam mal o que eu falei. Isso era um comercial da década, sei lá de quando. É o que é a tarde do circo? Que a gente gostava de tomar uma coisinha que se botava no leite, a gente gostava mais do que passar uma tarde no circo. Era Eu não isso. sabia É disso. gostoso estar com ele, não é que tô falando que estou aqui num espetáculo circense. Voltamos daqui a pouquinho, até já. De frente com Gabi. De volta para a última parte, de frente com Marcelo Rubens Paiva, bate-bola, jogo rápido. Só uma coisa, você é um dos melhores amigos do Casão, do Casagrande, não é, Moé? Declarado. É. Tá agora que fez esse livro contando essa história magnífica, essa luta dele. Você vai fazer um filme do livro? A gente é um projeto antigo. Antes desse livro, a gente já estava pensando nisso. Aí eu falei, Casão, vamos fazer um livro primeiro. O Gilvan já estava fazendo. Calma, uma coisa de cada vez. Mas ele tem uma mesma aflição que eu tive do Feliz no Velho. Ele quer se ver na tela. E ele quer ver os seus problemas ser exibido, representado através de atores, para ele se entender. E eu tinha essa mesma sensação com o Feliz no Velho, quando eu assinei os direitos para o teatro e para a televisão. Eu queria ver o garoto tentando se reabilitar. E aí agora a gente, então, depois do livro, agora a gente vai tentar, né, levantar esse filme, que é barra pesada. Barra pesada, E mas- ele quer que seja, que a gente vá fundo. Vamos lá? Vamos. Jogo rápido. Rápido? Um sonho, Morar na Inglaterra. bom sonho. Um medo, Doenças. uma obsessão, Emagrecer. tá nessa agora? Um ídolo, Sócrates. o Sócrates filósofo ou o nosso Não, Sócrates? não Sócrates. Política, Vai dar certo. ditadura, Não recomendo. inspiração, As mulheres. literatura, Uma obrigação. teatro, Uma droga. sexo, Melhor coisa, né? um inimigo. A burrice. Marcelo Rubens Paiva por Marcelo Rubens Paiva. Qual é o seu apelido, Marcelo? Eu tenho vários. O mais querido. O mais conhecido, Cacareco, que meu pai que deu. Ah, é? Cacazão e Cacareco. Então faça o Marcelo Cariri. Rubens Paiva com muito do cacareco aqui. Eu falo do que eu acho de mim mesmo? Mas uma frase ou pode ser... Um raciocínio sobre si mesmo. Um raciocínio? Uma definição. Sempre tentando melhorar. Sempre tentando melhorar. É. E hoje qual é o seu maior defeito? A modéstia. Não, eu tenho tantos defeitos que eu estou tentando ver qual é o maior. Escolhe umzinho. Mas é um mau humor eventual, assim, que Tem? eu fico. Uma impaciência, uma revolta, assim, eu não sei fazer política, eu seria péssimo político e pior ainda diplomata, porque entendeu, eu não sei fazer média, A sinceridade, acho que talvez seja a minha maior característica e o meu maior defeito. Eu acho que tem que, às vezes, a gente ser um pouco migué, ser um pouco Fernando Henrique Cardoso, né? Ser um cara que meio liso, né? Assim, tá sempre de bem com todo mundo e tal. E apoia a maconha e, por outro lado, foi um ex-presidente, um sociólogo. Eu tô cada vez mais fã do Fernando Henrique. Acho que foi o Brasil tem muito que se orgulhar desse cara que foi o presidente do Brasil. Eu também acho. Querido, eu me orgulho muito de ser sua amiga. Obrigada, viu? Que linda entrevista. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.